das graças, mas eu amo que me chame Graça, né? Porque combina comigo, Graça. E também, sem mim, ninguém ia estar no céu, não é? Então, pela graça. Então, você já sabe qual é a minha situação, né? Eu trabalho aqui com a professora Raquel, estudei aqui com a professora Raquel, eu vim fazer psicanálise, eu entrei em 2019. Né? Eu sou real da Igreja Batista, diaconisa, as pessoas me procuravam para falar dos seus problemas, né? E eu terminava abraçada com a pessoa chorando, não sabia o que eu ia falar, não sabia como é que eu ia direcionar, né? Então, esse é o meu nome? Esse é meu? Não, é o meu nome. Eu vou contar só do cronômetro, é para eu parar. Então, eu comecei, eu sou professora do município, sou aposentada, tenho formação em letras, né, português e literatura, aposentada, não tinha nada para fazer, então, bora fazer o curso de psicanálise para ajudar lá o pessoal que chegava e eu não sabia o que ia falar, né? E aí eu fui ficando, e estou até hoje. Eu me formei, né, em psicanalista, amei, me conheci, ela botou o cronômetro, amei, me conheci, eu achava que eu era a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu estou com meus 2 filhos aqui que vieram fazer o curso, né? Daria o Rodrigo, professor também, daria a Grace também, professora meu netinho, e eles vieram porque eles começaram a ver a minha mudança, né? E eu mesmo chegava na casa da minha filha e dizia assim, olha, vamos isso aqui, está tudo desarmado, acorda, sabe o sargento? Eles me chamavam de civil, batendo o pé, olha, está na hora, acorda, né? E eu estava achando que era maravilha, da 8ª maravilha do mundo, né? E então eu fui aprendendo que não era assim, que eu tinha que respeitar a pessoa, eu tinha que respeitar o espaço da pessoa. E eu achava que aquela minha atitude era a atitude correta, porque eu sou a mãe, e eles são os filhos, né? Então, gente, eu cometi muitos erros. Na minha vida profissional, fui diretora de escola, na Vila Quente, né? Chapa Quente, né? Lá eu tinha que obedecer ao bandido quando ele dizia, fecha a escola, professora, sai todo mundo, né? Eu me aposentei, eu podia ter ficado trabalhando mais tempo, mas já não aguentava, a pressão começou a subir, eu tomava um remédio, passei a tomar 3 remédios por dia, né? Sem contar os problemas que a gente tem, que a gente vai aprendendo a se conhecer. Então, eu estou aqui até hoje. Fiquei para ajudar, e fiquei ajudando, e agora eu estou aqui. Faço parte da equipe, dou aula também, né, aqui, e atendo pacientes. Aqui tem paciente minha aqui, Verônica, dá um oi, Verônica. Tem a Verônica online, hoje que eu estou conhecendo a Verônica pela primeira vez, já estamos desde novembro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Hoje rapidinho. E ela gostou, também indicada por uma que foi aluna daqui também, e ela se apaixonou e ela quer fazer o curso de psicanálise também. Meus filhos também. E eu e a Andréia somos monitoras, né? Trabalhamos aqui, trabalhamos em Baú. Vocês vão ver a nossa carinha maravilhosa o tempo todo do curso, tá? E eu tenho uma palavrinha para falar para vocês, né? Vou analisar rapidinho sobre o nome da nossa turma, né? Que são iluminadores de alma. Então eu vou ler, porque a idade já chega aqui, eu estou com 75 anos, faço 76 agora em julho, né? Então já não lembro de muita coisa. Então a gente vai ler rapidinho, tá? Só acompanhar. Há caminhos que se percorrem com os pés, outros com os olhos. Mas há caminhos mais profundos que só podem ser atravessados com escuta, sensibilidade e coragem. Esse caminho aqui é um desses caminhos que vocês vão desenvolver a escuta, a sensibilidade e a coragem. Cada pessoa que chega aqui, cada um de vocês que está aqui na turma, traz uma história. Algumas histórias já vêm organizadas em palavras. Eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo. Outras, silêncio. A pessoa não fala, não se comunica, né? Vocês podem se encaixando por aí. Algumas se mostram na superfície. Outras perdem mais tempo para se mostrar quem são. Tem que ter cuidado e presença para emergir
sentir, para sentir lá do fundo da gente, que às vezes a gente acha que a gente não é nada, ou acha que era tudo, como eu achava que era tudo, né? E às vezes a gente tem muita coisa, mas a gente está apagada, porque a gente é um produto de quem criou a gente é um produto dos pais da gente é um produto da sociedade, a gente é um produto da mídia, a mídia influencia a gente e a gente tem hora que a gente não sabe para onde quer correr. Porque todo mundo só tem um alvo, quero ser feliz. Mas tem um preço, né? Tem um preço. E muitas vezes a gente até quer ser feliz e passando por cima de coisas que a gente não quer porque vai agradar o outro, é bom para o outro. E a gente fica onde? E aqui a gente vai aprender a se conhecer e a cortar uma série de amarras que a gente tem por causa do outro. Entrar no universo da psicanálise é, antes de tudo, aceitar esse convite, aprender a olhar para aquilo que muitas vezes foi escondido em nós e nos outros também. Ser um iluminador de alma não significa todas as respostas. Ninguém vai se formar em psicanalista tendo resposta para tudo, mas não vai mesmo. Significa, ao contrário, dispor-se a evitar a pergunta, se permitir ter dúvida. Gente, é isso mesmo? É desse jeito mesmo? Não é? Nós estamos conversando ali fora, né? E ela vai começar hoje, a gente já estava falando sobre isso. É assim mesmo que tem que ser? Se permita ter dúvida. Não fica aceitando tudo para desagradar, aceitando tudo para não esbarrar, se encolhendo para caber no espaço. Não estou cabendo no espaço, tchau, vamos embora. A gente vai aprender a ter essa coragem, essa confiança, fazendo esse curso. Significa compreender que a alma humana, ela não se revela sob pressão, é sob pressa, sob julgamentos ou fórmulas prontas, mas sob a luz delicada da escuta, da reflexão do encontro. E esse encontro é o encontro que a gente tem com a gente mesmo. Quando a gente tem um encontro com a gente mesmo, gente, é maravilhoso. Eu sou imperfeita, eu tenho raiva, eu tenho vontade de apertar o pescoço. Eu sou. Ah, mas você é evangélica e sente isso? Sim, sim, eu sou gente. Eu sou gente. Eu não estou bem no meu casamento. Eu não estou bem. Ah, você tem que aguentar. Não, eu não tenho. Eu tenho que resolver essa situação. É isso que a gente precisa aprender. Aqui nessa turma, a luz não será usada para expor, ferir e invadir. Será usada para compreender. Você vai ser iluminado para compreender. Uma luz que acolhe sombras, reconhece conflitos, respeita tempos, valoriza os processos subjetivos de cada ser humano. Porque iluminar a alma não é apagador, é criar condições para que ela seja nomeada, elaborada e ressignificada. A dor tem nome, a emoção tem nome. Raiva, medo, angústia, alegria, felicidade, tudo tem nome. E a gente fica passando por cima. A gente vai passando por cima. E às vezes, quando a gente se conhece, quando a gente nomeia, a gente percebe o que a gente está sentindo. Se você chegar no médico, você vai sentir, não sei um negócio. Eu não sei um negócio. Vai ser difícil do médico te ajudar. O médico te ajudar. Onde dói, você tem que apontar um lugar. E a dor da alma? Como é que a gente aponta esse dor da alma? Gente, é difícil apontar, mas a gente se conhecendo, a gente vai aprender a apontar. Aonde está me doendo? Está me doendo naquele dia que você me disse isso e me matou. Está me doendo naquele momento em que eu cedi para te dar espaço. Está doendo e você foi abusivo. E eu me deixei, por quê? Por carência, por medo, por falta de coragem de me enfrentar. Ao iniciar essa jornada na psicanálise, vocês não estão apenas começando o curso. Vocês estão iniciando uma travessia de autoconhecimento, de ampliação da escuta e do refinamento do olhar sobre a condição humana. Aqui, cada conceito que vai ser usado, vai ser aprendido, o id, o ego, o superego, a ressignificação, uma série de nomes que vão aparecer por aí. Gente, o que é isso? Que nome é esse? Né? A gente vai aprender e vai ver que cada conceito estudado, ele será também uma oportunidade de encontro consigo mesmo.
Cada teoria será uma lente, cada estudo é um exercício de humanidade. Que esta turma seja um espaço de formação, mas também de sensibilização. Um espaço onde aprender não seja apenas acumular conhecimento, mas desenvolver consciência, empatia, responsabilidade diante da própria história e da história do outro. Essa questão de a gente ter responsabilidade é parar de terceirizar. Sabe por que isso não deu certo? Porque Deus não quis. Sabe por que isso aqui não deu certo? Porque o inimigo entrou. E eu entro onde? Eu terceirizo tudo, eu terceirizo para o meu pai, para minha mãe. Tem influência sim, a nossa criação, aquilo que eu já falei, a mídia. Mas você tem que ter responsabilidade. Eu não quero mais chegar nesse patamar. Eu fui criada nessa família assim mesmo, mas eu não quero mais viver isso. E essa força vem de você. Eu não posso dar força para ninguém. É você que vai pegar essa força que já está dentro de cada um de nós e vai puxar, né? Daqui a minha amiga, né? Ela lembrou de mim e há 3 anos, né? 2 anos atrás, eu falei que estava com 73 anos e estava começando o curso de pedagogia, né? E ela hoje me falou, professora, eu estou formada. Eu já estou indo agora da pós-graduação em neurociência. E ela falou, caramba, eu vou também. Eu falei assim, vai, se tu não for, vou te puxar pelos cabelos. Eu vou te segurar e vou, em vez da pedagogia, vai ser a baldagogia. Eu vou pegar e você vai. Sabe por quê? A gente tem que ir. Aquele meu filho ali me deu força, teve um dia que ele falou, você vai fazer essa faculdade que você quer fazer. E vamos ver, a minha filha que está ali, tem um lema que ela diz assim, mãe, o tempo passa de qualquer jeito. Que passa você fazendo alguma coisa. E, gente, eu estou formada, eu estou na pós-graduação. E aí? Passou, entendeu? E eu estou indo, eu estou caminhando. E a Raquel, ela tem um negócio, ela não deixa ninguém para trás. Ela puxa, bora, né? É quando a gente estava se afogando, aí vem, mas ela não sabe nadar, mas ela puxa. Aí apareceu alguém que sabe, ajuda a puxar também. Mas a gente tem que ir. E se eu disser, eu não quero ser salva, eu quero afundar, pelo amor de Deus, vamos buscar essa força que a gente tem na gente, tá? Então, gente, hoje nós abrimos juntos essa porta. E ao atravessar essa porta, talvez nós descobramos que iluminar a alma começa com um gesto muito simples e poderoso. Disponibilizar-se a escutar com profundidade, pensar com ética e sentir com humanidade. Sejam bem-vindos, que essa caminhada seja profunda, transformadora e luminosa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Andréia Guedes Rosa. Sou ex-aluna da professora Raquel e eterna aluna dela e monitora de algumas turmas que ela abre. O que eu vou contar para vocês é a minha experiência com a psicanálise. Eu estava até conversando com ela. Eu ganhei esse curso, ele me caiu no meu colo, de uma maneira muito linda. Foi num encontro de mulheres, um chá de mulheres. E eu sempre dizia, porque depois disso eu nunca mais falei. Eu sempre dizia que eu sou uma pessoa que tem sorte no amor, não tenho sorte no jogo, porque eu não ganhava nada. Eu nunca ganhei sorteio. Nesse sorteio que nós fomos, tinha um banner com várias coisas. Era unha, era carteira, era um monte de coisa. E mas não tinha sessões de terapia. Não tinha. Aí as minhas amigas falaram assim, André, você vai ganhar. Eu falei, gente, eu vou não. Não tem problema com isso não, gente. Eu não vou ganhar não. Eu sou feliz com amor. Aí tá. E na minha mesa, uma ganhou o cabelo, outra ganhou a unha, outra ganhou outra coisa. Todo mundo ganhou um monte de coisa. Só que chegou lá nesse trabalho uma psicanalista, Isabela Gomes. Ela entrou e ela falou assim, gente, ela teve a oportunidade de fazer, eu não tive, gente, olha só, não está no banner, mas eu me disponibilizo aqui a dar 4 sessões de terapia no sorteio. Até tudo bem, é pra você, porque
gostava muito de ouvir. Ouvia, adorava ouvir as pessoas, eu gostava muito de ouvir as pessoas e eu me achava uma pessoa totalmente bem resolvida. Gente, eu não estou bem resolvida, que não sei o que, escutava todo mundo, eu ouvia todo mundo e dava os meus conselhos lá, moda lavandei, vamos embora. E tá bom, aí eu peguei e falei assim, gente, que isso, eu já falei pra vocês, gente, eu tenho sorte no amor, não tenho sorte no jogo. E ficamos. Nisso, ela pegou, falou algo, se despediu que ela ia pregar em outra igreja e foi embora e deixou lá 4 sessões de terapia, grátis. Ok. Eu não imaginava que seria eu que ganharia. Aí, de primeira não fui eu. De primeira, ganhou a esposa do pastor. Não, eu não preciso não, porque eu tenho a Isabela quando eu quero, eu converso com a Isabela, ela é minha terapeuta particular. Foi uma segunda, eu também não quis. Na terceira, Andréia Amorosa. A minha amiga que me convidou, ela ficou mais feliz do que eu, porque ela deu um pulo tão grande. É amorosa, é amorosa. Eu falei, gente, que isso? Eu falei, que isso, gente? Que isso? Eu fiquei quieta, aí eu ganhei as 4 sessões. Aí eu falei, gente, você quer, até pro meu esposo eu ofereci. Vai lá, Benedito, porque você precisa fazer. Melhor você ir lá fazer o que está precisando fazer. Ninguém quis ir. Gente, literalmente eu falei assim, olhei e falei assim, caramba. Ela entrou em contato comigo e marcou, você quer começar na terça-feira, 9 horas, não sei o quê? Aí eu falei assim, caramba, vou ter que ir lá ver qual é a da bagaça. Assim mesmo, gente, foi essa moral. Eu vou ter que ir lá ver qual é a da bagaça. Fui. Gente, a primeira vez, no primeiro dia, cheguei lá na boa, inteirinha. Não tem problema, sou bem resolvida, ajudo todo mundo, estou sempre dando conselho a todo mundo, precisam de mim, eu estou lá, eu ajudo todo mundo. Fui, primeira vez, quietinha, linda, maravilhosa, sentei lá, uma cadeira bonita, gostosa, sentei, falei. Primeira pergunta, o que eu tenho que falar? Eu falo muito, o que eu tenho que falar? Você sabe, o que você quiser, tá? Tudo bem, começamos. Falei. Tchau, vamos marcar a segunda? Vamos, menos resistente. Vamos, marquei a segunda. Fui na segunda, falei. 4 sessões que eu tinha, né? Na terceira sessão, comecei. Chorei a sessão todinha, 50 minutos chorando, e ela olhando pra mim. E eu chorando, quando terminou, eu falei assim, quanto que é? Porque no início eram 10 sessões, né? E ela estava fazendo estágio, eu não sabia que ela estava fazendo estágio. 10 sessões. Quanto que é a sessão? Quanto que é a sua sessão? Olha, a minha sessão é tanto, o pacote com 10. Eu quero o pacote com 10. O pacote com 10. E fui, cheguei em casa e falei, ó, o pacote com 10. Você vai pagar pra mim, que não sei o quê. Você não falou que você não queria. Eu quero. Chorando. Gente, eu não parava de chorar. E eu chorando. Aí eu peguei aqui, passei aquela semana remoendo. Aí eu já passou a ser diferente. Eu doida para chegar o dia para eu ir lá. E eu comecei a conversar e comecei a falar. Quando ela começou, ela me deixou falar, quando ela começou a vir no confronto comigo, falando, que, gente, eu não era forte. Eu não era nada. Eu vivia uma aparência, uma capa de fortaleza, de que eu era, de que eu fazia. Eu precisava fazer por outros, porque ninguém fazia por mim, e muito menos eu por mim. Muito menos. E eu fiz, cheguei aqui, ela falou assim, Andréia, vamos numa aula experimental, vamos numa aula para ver se você gosta. Para ver se você acha legal, eu não gosto de comparar. Para ver se você acha legal, eu vim numa aula. Quando terminou, eu lembro como se fosse hoje. Foi no dia 25 de abril de 2000, nós estávamos na pandemia, 2020 para 2021, vim. E eu falei com a professora, ela falou assim, você quer? Quero sim, professora. Entrei na outra turma, a turma já tinha começado em março, eu entrei em junho na aula. Na turma, correndo para poder pegar a turma, fazendo provas, fazendo teste para poder pegar a turma. Me formei na turma Brado. E eu sempre falei para a professora, eu quero para me autoconhecer e para ajudar na minha igreja. Hoje tem 3 anos que eu atendo no consultório em Bangu, como psicanalista formada. É um divisor de águas maravilhoso.
O autoconhecimento, ele é tudo. Você saber o que eu quero e o que eu não quero, o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo. É maravilhoso. É libertador quando você se conhece, quando você sabe quem você é, quando você se entende. Como diz aqui, a psicanálise, ela é um divisor de água na nossa vida. E por mais que você diga, eu não quero atender pessoas, pessoas chegam a você. E eu aprendi que escutar é o diferente de ouvir. Porque quando você ouve muitas coisas. Você vê que na rua você anda, você ouve vários sons. Agora o escutar com amor, o escutar sem crítica. Você ter uma pessoa que te escuta sem te criticar, que se escuta sem apontar o dedo para você, simplesmente por te ouvir, é maravilhoso. E o autoconhecimento, ele é diário nas nossas vidas. Quando eu estava estudando com a professora Raquel, mesmo depois de terminar o curso, tem uma matéria que vocês também vão estudar que diz, né, que nós somos pai, mãe, e eu era o pai. E eu dizia para a minha professora, que eu não sou meu pai. Eu não sou meu pai, professora, eu não conheço meu pai. E eu fiz terapia também com ela. No total com a Isabela eu fiz 14, depois fiz mais com a professora. Eu não sou meu pai. A professora, ela ficava quieta. Ela só olhava para minha cara. Um dia ela virou para mim e falou assim, seu pai só tinha coisas ruins? Aquilo foi um tapa. Porque a gente é tão visado em olhar só o lado ruim da situação, o lado ruim da coisa, o lado ruim das pessoas, porque o fulano fez e o fulano merece isso, merece aquilo. Tá, mas por que ele fez isso? O que levou ele a fazer isso? Vamos entender, vamos olhar com amor, vamos olhar com carinho, vamos parar de criticar. Tanta gente critica. Vocês vão começar a entender o parar de criticar, o olhar com um olhar de amor, um olhar de carinho, um olhar de atenção, porque é isso que muitas pessoas precisam aí. Então, quando ela falou para mim isso, eu fui para casa remoendo, porque terapia também é isso. Você vai ruminando aquilo que você falou e foi tratado em terapia, aquilo que houve o confronto, houve a contra-transferência, você vai remoendo aquilo. E eu fui para casa, e eu fui começando a pensar, eu falei assim, caramba. Eu cheguei perto dessa professora. Aí. E a gente reconhecer é tão difícil, né? Aí. A senhora tem razão. Eu sou meu pai. Porque não eram só as coisas ruins, as coisas boas. E isso eu herdei. Ou seja, as pessoas não têm só o lado ruim. E você aqui aprendendo, estudando, nós precisamos, nós estamos necessitando, porque aí fora tem tantas pessoas que precisam ser curadas da alma. Não é só o sintoma. A gente não trata só o sintoma daquela pessoa. Eu costumo dizer que nós somos os especialistas, porque tem um clínico médico. Você vai no clínico médico, você está com uma dor de cabeça, ele vai te dar um Anador, um paracetamol, ou alguma medicação para parar aquilo naquele momento. O especialista, ele faz o quê? Vamos ver de onde está vindo essa dor de cabeça? Pode ser que seja do estômago, pode ser que seja da coluna, pode ser que seja de uma outra parte. Vamos tratar isso aí? É onde nós entramos. Os especialistas, psicanalistas, que nós vamos lá procurar saber qual a origem desse sintoma, o que causou esse sintoma, o que trouxe esse sintoma à tona. Porque o sintoma, a gente pode tomar um remédio, ele vai parar agora, daqui a pouco ele vai vir de novo. Agora, quando a gente trata a causa do sintoma e vem trazendo até aqui, você está curado. E você pode caminhar, você pode seguir, você pode ajudar. Liberto. A psicanálise, ela é uma libertação. Como o Bispo Alfredo já falou aqui. Ciência e espiritualidade trabalham juntas. Toda a profissão.
que vocês sejam muito bem-vindos. E eu sei que daqui vão sair grandes psicanalistas, grandes pessoas transformadas, grandes pessoas se autoconhecendo, porque quando eu me autoconheço, eu me cuido, eu me preservo, eu me valorizo e eu me amo. Não que eu não ame os outros, mas eu amo primeiro a mim. Porque quando eu disse no início que eu escutava todo mundo, eu atendia todo mundo, eu falava tudo para todo mundo, só que eu não escutava a pessoa principal, que era eu. E quando eu passei a me ouvir, a me escutar, a me abraçar, a me amar, a me preservar, a me valorizar, a limitar, eu não quero, eu não vou, eu não posso. Eu quero, eu posso. É maravilhoso. Sejam bem-vindos. Essa minha amiga não é esse livro. Bom dia, meu nome é Renata Vieira, sou aluna da turma Herança, né? A Raquel. Para mim, tem sido divisão de águas. Nós vamos entrar um pouquinho na nossa conversa, não só falando sobre o curso foi para mim, mas a forma como Deus nos dá direção fazendo um curso de psicanálise. Então, cheguei até a Raquel através da Mary Ellen, Levita Mary Ellen, minha amiga em particular, e ela me apresentou o curso. E eu já sendo formada em duas áreas totalmente diferentes, que é administração de empresas e teologia. E eu falei assim, nossa, eu sempre gostei, né, de administração e de teologia, porque eu sou pregadora da palavra. Então a gente sempre vai para o lado do nosso ministério, né? Para a glória de Deus, isso é bênção. Mas eu falei assim, eu preciso tratar coisas em mim. Sempre fui uma criança muito agitada, sempre fui uma criança de falar muito, aquela coisa, né? Minha mãe cortou um dobrado. Eu queria entender, não só esse mundo. Só que para mim ainda tem um detalhe, eu sou uma mãe atípica. E quando eu cheguei na psicanálise, eu falei assim, eu tenho que entender, ter algum instrumento, né? Para poder entender regulação, para poder entender a ansiedade de uma maneira diferente, para poder entender o TDAH, um toque, né? Um TDA, um autismo, alguma neurotipia. Eu tenho que entender sobre as neuroatipias para poder trabalhar onde? Fora. Ou só fazendo o ministério, né? Que Deus me deu, que é pregar o Evangelho. Não, trabalhar dentro da minha casa. E a primeira casa que está sendo trabalhada e que foi e está assim, decolando, é a minha casa interna. Porque quando a gente tem um filho neurotípico, independente do suporte, a gente tem que entender sobre as neurotipias. Porque às vezes, quando você vai no consultório, o médico simplesmente passa o que tem que passar, dá um laudo do suporte, mas não te explica como regular essa criança, como regular como a gente pode colocar até como a atmosfera do seu lar, como regular você. Porque não parece, mas os pais de crianças neurotípicas sofrem mais do que a criança, sofrem mais do que um adolescente neurotípico. O autista, ele tem dificuldade de expressar as coisas, mas os pais são o suporte dessa casa. E como é que ficam as emoções, o psicológico dos pais? Então, quando foi apresentada a psicanálise, eu comecei a ser tratada. No segundo dia de aula, eu já estava chorando, porque eu lembrava da menina que apanhava porque era bagunceira, que apanhava porque respondia, que apanhava porque era imperativa, mas porque meus pais não tinham a informação que eu tenho hoje. Nossos pais não tiveram, gente, isso é muito sério, os nossos pais não tiveram acesso a cursos como esse para entender o filho deles. E quantas crianças nós mesmos fomos corrigidos, até posto em castigo porque estava, às vezes, precisando de uma regulação. A gente só falava muito, a gente só brincava muito, a gente era muito, como os pais colocavam, levados, e a gente era obrigado a ficar sentado assistindo televisão, sendo imperativo.
porque o pai e a mãe da gente não tiveram. Então, quando isso veio para mim, que começou a minha casa interior ser tratada, a minha casa ser entendida, eu comecei a entender para que área desse campo eu tenho que ir. E aí Deus me levou para o parâmetro. Vai você, através dessa porta que eu estou abrindo para ti, um curso, você vai cuidar de pais neuroatípicos. Você vai acolher eles. Você vai acolher como se fosse você sendo acolhida, não só por mim, mas por alguém que tenha experiência para entender essa área. Eu costumo dizer que para a gente entender a dor do outro, a gente precisa sofrer a dor também, sentir a dor. Eu estou quase me emocionando aqui porque eu só fui saber do laudo da minha filha com 12 anos de idade. Hoje ela está com 17. A minha filha tem dificuldade para amarrar um cadarço, mas se você der um inglês para ela aprender, ela aprende. Ela está estudando 7 idiomas. E olha como é que é o neuroatípico. Ela está estudando 7 idiomas, mas ela não consegue amarrar o cadarço do tênis. A minha mente está sendo guardada não só pelo Senhor, mas por terapeutas. A Raquel já me entendeu. E é muito importante, gente, vocês aproveitarem a oportunidade que vocês estão tendo para cuidar de pessoas como eu, como outras que o próprio Deus vai apresentar para vocês. Porque às vezes no início a gente quer atender, fazer nome. É normal a gente querer crescer dentro do que a gente investe. Mas o Senhor muda conforme as aulas, conforme as terapias vai terminando. Eu estou tratando de você, eu vou cuidar da sua mente, eu vou jogar instrumentos para você ser tratada, para você ter, através do teu sofrimento e do meu tratamento, entender a dor de quem chegar até você. Sou eu que vou enviar pessoas para você acolher. E aí, aproveitem. Não é só a criança típica, o adolescente atípico, o adulto típico. Eu sou TDAH. E não deixei de me formar, não deixei de ter uma família abençoada. Os pais neuroatípicos precisam de suporte psicológico. A psicanálise, ela é linda porque ela vai na raiz. Como a irmã falou, ela não vai só no sintoma, ela vai na causa. Então aproveitem, vocês estão tendo uma oportunidade única aqui dentro do curso Psicanalizando, de ter instrumentos e profissionais qualificados para ensinar para vocês serem acolhidos, para vocês serem acolhidos e poder acolher também. Vocês precisam entender, enquanto uns vão endemonizar muito, outros não vão estar preparados para acolher, não só os neuroatípicos, mas como os pais. Os pais precisam ter a mente bem trabalhada. A gente precisa estar com as emoções. E eu já vou finalizando dizendo, a emoção, e aqui eu tenho liberdade para falar, a emoção é a alma. E se a gente entende que o inimigo vem nas emoções para fragilizar a alma, para apodrecer o espírito, vocês estão tendo a oportunidade de fazer uma psicanálise diferente, que é com respaldo na direção de Deus. Com respaldo de Deus. Então a gente precisa, e nós vamos nos tornar, eu já falo crendo, nós já estamos nos tornando os psicanalistas direcionados por Deus, onde nós vamos ser instrumentos para famílias, para adolescentes, para crianças, e vamos cuidar da alma dessas pessoas, para que o espírito delas esteja em Cristo. Então eu indico o curso, porque eu estou tratando ainda da minha casa para poder acolher pessoas que precisam ter a alma cuidada, para não ficar com as emoções balançadas e ficar solto ao vento, como a gente diz. Eu agradeço a minha oportunidade e vou orar por vocês. Aproveitem, essa oportunidade está sendo única. Tá? Obrigada, gente. Que lindo, né, gente? Ó, vou fechar o primeiro bloco, tá?